Aí do nada parou o vídeo, vou continuar. Tá. Então, aí ele fala, né, que nas crises eu pegava por meio de força física, sem raiva ou acusações, e o colocava para fora pela porta da frente, fosse qual fosse o tempo que estivesse fazendo, de dia ou à noite. Havia uma campainha especial que ele podia tocar, e ele sabia que se a tocasse, nós o traríamos para dentro, e nenhuma palavra seria dita sobre o que havia se passado. Ele tocava a campainha assim que o ataque maníaco amainava. O importante é que sempre que eu o punha para fora, eu lhe dizia algo. Eu lhe dizia que o que ele havia feito me levara a que eu o odiasse. Isso era fácil, porque era pura verdade. A meu ver, essas palavras eram importantes do ponto de vista do seu progresso, mas elas eram importantes principalmente porque me permitiam tolerar a situação sem me descontrolar, sem perder a cabeça e sem assassiná-lo de vez em quando. Então, essa é uma história que ele conta, né? Então, a história completa desse menino não pode ser contada aqui. Ele foi internado num reformatório. Seu relacionamento, profundamente enraizado conosco, ficou sendo uma das poucas coisas estáveis em sua vida. Esse episódio da vida cotidiana pode servir para ilustrar o tema geral do ódio justificado no presente. É preciso distinguir esse fenômeno do ódio que só se justifica num outro contexto, mas que é deflagrado por algum ato de um paciente. Dada a grande complexidade do problema do ódio e suas raízes, gostaria de resgatar um aspecto que acredito ser especialmente importante para os analistas de pacientes psicóticos. Sugiro que a mãe odeie o bebê antes que este a odeie, e antes que ele possa saber que sua mãe o odeia. Antes de prosseguir, gostaria de mencionar uma ideia de Freud em As Pulsões e Seus Destinos, no qual apresenta tantas coisas originais e esclarecedores sobre o ódio. Ele diz: poderíamos, se necessário, falar que uma pulsão ama o objeto pelo qual ela anseia visando sua satisfação. Mas dizer que uma pulsão odeia um objeto nos parece estranho. E nos damos conta de que as designações de amor e de ódio não se aplicam às relações das pulsões com os seus objetos, mas estão reservadas à relação do eu total com os objetos. Aí o Winnicott continua falando: acredito que essa seja uma afirmação verdadeira e importante. Significa, então, que a personalidade deveria estar integrada antes que possamos dizer que o bebê odeia? Por mais cedo que possa ocorrer a integração, e talvez o mais cedo seja durante um pico de excitação ou raiva, há um estágio teórico anterior no qual tudo que o bebê fizer que machuque não é feito com base no ódio. Utilizei a expressão amor impiedoso para descrever este estágio. Seria isso aceitável? À medida que o bebê se torna capaz de se sentir uma pessoa inteira, o termo ódio passa a ter sentido para descrever um certo conjunto de seus sentimentos. A mãe, no entanto, odeia seu bebê desde o início. Acredito que Freud achava possível que a mãe, em determinadas circunstâncias, sentisse apenas o amor por seu bebê do sexo masculino. Mas isso é questionável. Que bom, né? Por isso que eu gosto do Winnicott. Ele não é assim muito, né? Ele não tem ídolos e mitos. Conhecemos o amor da mãe e o admiramos por ser tão real e poderoso. Permitam-me apresentar certos motivos pelos quais a mãe odeia seu bebê, mesmo que seja um menino. Aí ele fez Meu Deus, ele fez uma lista gigantesca.
bebê não é uma concepção mental da mãe. O bebê não é aquele das brincadeiras da infância, um filho do papai ou do irmão, etc. O bebê não é produzido magicamente. O bebê é um perigo para o corpo da mãe durante a gestação e o parto. O bebê perturba a vida privada da mãe, constitui um desafio à sua preocupação. Mais ou menos intensamente, a mãe sente que o bebê é algo que sua própria mãe deseja, e ela o produz para aplacá-la. O bebê machuca os mamilos dela mesmo quando suga, o que inicialmente implica mastigação. Ele é impiedoso, trata-a como lixo, uma reserva sem pagamento, uma escrava. Ela tem que amá-lo, com suas excreções e tudo mais, pelo menos no início, até que ele venha a ter dúvidas sobre si próprio. Ele tenta machucá-la, volta e meia a morde, e tudo por amor. Ele se decepciona com ela. Seu amor excitado é um amor de guarda-louça, cupboard love, de modo que, ao conseguir o que queria, ele a joga fora como uma casca de laranja. No início, o bebê dita a lei. É preciso protegê-lo de coincidências, a vida deve fluir no ritmo dele, e tudo isso exige da mãe um contínuo e detalhado estudo. Por exemplo, ela não deve ficar ansiosa quando o segura e etc. No início, ele não faz ideia alguma do quanto ela faz por ele, do quanto ela sacrifica por ele. Acima de tudo, ele não pode permitir o ódio dela. Ele é desconfiado, recusa a comida tão boa que ela preparou e faz com que ela duvide de si mesma. Mas com a tia ele come tudo. Ai, gente. Depois de uma manhã horrível com ele, a mãe dá uma saída e ele sorri para um estranho que diz: "Não é uma gracinha?" 1947, tá? Se ela falha com ele no início, sabe que ele a fará pagar por isso para sempre. Pesado. Ele a excita, mas a frustra. Ela não pode devorá-lo, nem fazer sexo com ele. Creio que na análise de psicóticos e nas últimas fases da análise de pacientes normais, o analista irá encontrar-se numa posição comparável à da mãe de um bebê recém-nascido. Numa regressão profunda, o paciente não tem como identificar-se com o analista sem apreciar seu ponto de vista, da mesma forma que um feto ou um bebê recém-nascido é incapaz de sentir compaixão pela mãe. A mãe deve ser capaz de tolerar o sentimento de ódio pelo bebê sem fazer nada a respeito. Não pode expressá-lo para ele. Se, por temer o que ela pode fazer ao filho, ela não conseguir odiá-lo adequadamente quando ele a machucar, a mãe poderá recair no masoquismo. E, a meu ver, é isso que leva à falsa teoria de um masoquismo natural nas mulheres. O ponto mais interessante a respeito da mãe é sua capacidade de ser tão agredida por seu bebê e de sentir tanto ódio por ele sem, no entanto, fazê-lo pagar por isso. E sua aptidão para esperar por recompensas futuras que podem um dia vir ou nunca chegar. Quem sabe a mãe não recebe alguma ajuda das canções de ninar que ela canta, que são um deleite para o bebê, mas que felizmente não pode compreender? E aí ele põe aqui uma musiquinha. Nana neném no galho lá em cima. Se o vento sopra, o berço se inclina. Se o galho se parte, o berço despenca. O bebê cai no chão e o berço arrebenta. Essa é uma tradução de uma música em inglês. Então
Então, gente, já se falava em 1947 que tá tudo bem a mãe não gostar da criança. Penso na mãe ou no pai brincando com o bebê. O bebê está adorando a brincadeira, sem saber que o pai ou a mãe está expressando ódio com suas palavras. Por vezes, em termos de símbolos ligados ao nascimento. Não se trata de uma canção sentimental. O sentimentalismo não tem utilidade para os pais, pois consiste numa negação do ódio. E do ponto de vista do bebê, o sentimentalismo na mãe é muito prejudicial. Não creio que uma criança humana, ao desenvolver-se, seja capaz de tolerar toda a extensão de seu próprio ódio num ambiente sentimental. Ela precisa de ódio para poder odiar. Se isso for verdade, não podemos esperar que um paciente psicótico em análise consiga tolerar o ódio pelo analista, a não ser que o analista consiga odiá-lo. Se tudo isso for aceito, permanece em aberto a questão de como interpretar o ódio do analista pelo paciente. Trata-se, obviamente, de um problema que traz grandes riscos, existindo o timing mais cuidadoso possível. Creio, porém, que uma análise permanecerá incompleta se o analista, mesmo próximo ao fim da análise, não conseguir contar ao paciente o que ele, analista, fez sem que o paciente soubesse na época em que este estava doente, nas fases iniciais da análise. Enquanto essa interpretação não for feita, o paciente permanecerá, de algum modo, na condição de um bebê, incapaz de entender o que deve à sua mãe. O analista deve dispor de toda a paciência, tolerância e confiabilidade de uma mãe dedicada a seu bebê. Eu tô rindo porque uma vez uma amiga, nós estávamos sentadas tomando café e alguém falou: nossa, tu não tem filhos, né, Roberta? Dá tempo ainda e tal, essas coisas. E aí uma amiga que se doeu com o que a pessoa falou, porque eu era a única ali que não tinha filhos, ela disse assim: ela não precisa ter filhos, ela cuida do filho dos outros, que são os meus analisandos. Por isso que eu tô rindo. O analista deve dispor de toda a paciência, tolerância e confiabilidade de uma mãe dedicada a seu bebê. Deve reconhecer os desejos do paciente como necessidades. Deve deixar de lado quaisquer outros interesses a fim de estar disponível e ser pontual e objetivo. E deve parecer querer dar o que na verdade precisa ser dado apenas em razão das necessidades do paciente. Pode ocorrer um longo período inicial no qual o ponto de vista do analista não poderá ser apreciado, mesmo inconscientemente, pelo paciente. Não é possível esperar por reconhecimento, porque na raiz primitiva do paciente que está sendo buscada não existe a capacidade para identificação com o analista. E, obviamente, o paciente está cego para o fato de que o ódio do analista é muitas vezes deflagrado precisamente por aquilo que o paciente faz a partir de seu modo bruto de amar. Na análise de pesquisa ou no manejo rotineiro de pacientes de tipo psicótico, uma forte pressão é imposta ao analista, psiquiatra ou enfermeira psiquiátrica também, tornando importante o estudo dos modos pelos quais as ansiedades de natureza psicótica e também o ódio são provocados nos que trabalham com pacientes psiquiátricos gravemente doentes. Somente dessa maneira poderemos evitar as terapias que se adaptam mais às necessidades do terapeuta do que às necessidades do paciente. Acabou o vídeo, acabou o texto. É importante a gente ter em mente, né, que ele está falando aqui de pacientes graves, psicóticos, né, tanto que ele fala aqui da importância de levar isso ao psiquiatra e à enfermeira psiquiátrica, né. Claro que vão ter um ou outro espaço em que a gente vai identificar na análise comum
Foi, Rui? Que a gente vai identificar na análise comum, né, na análise de pessoas que não tenham uma situação grave de questões de saúde mental. A gente vai tirar algumas coisas para isso, né? Sim, como eu fui falando no decorrer do vídeo, né, anterior e desse, né, algumas eu dou geralmente quando eu dou uma risada ou quando eu olho e faço uma careta é porque eu lembrei de alguma coisa que já aconteceu comigo. Então, é bem interessante. E tem vários pontos aqui muito interessantes nesse texto, né? Essa ideia da mãe, né? Que a mãe não pode odiar, a mãe tem que amar o filho infinitamente. E aí que vem a sacada de por que a mãe pode sim odiar. Nenhuma relação é baseada só no amor. A gente vai sim odiar de vez em quando, assim como os filhos vão odiar os pais também. E é bem comum na análise mães trazerem, e pais também, trazerem falas, né, dos filhos. Nossa, meu filho disse que me odeia, meu filho, foi a primeira vez que eu ouvi, foi um choque pra mim ouvir aquilo. Eu levei um susto, eu tô com isso na minha mente até agora, eu não tô sabendo lidar com isso, né? Gente, até bem importante para finalizar o vídeo, a gente pensar o seguinte: a quem interessa que as pessoas não sintam ódio e raiva? Porque são afetos. A gente vai sentir ódio e raiva. Por que todo mundo fica dizendo que eu não posso odiar, que eu não posso ter raiva? Por que tem essa onda de misticismo, né? De good vibes, eu tenho que ser uma pessoa sem ansiedade, eu tenho que ser uma pessoa amorosa com todo mundo? Por quê? A gente precisa se questionar. Mas peraí, eu tenho sentido tanta raiva ultimamente. Tu sente raiva porque tu não é uma pessoa agradecida. Será que tu não tá sentindo? Será que tu não tá sentindo raiva porque tem alguma coisa de errado acontecendo e tu não tá conseguindo perceber? Será que quando tu fica com ódio de alguma coisa é realmente de graça? Pode uma pessoa ser tão Pode uma pessoa ser tão fútil assim, ser tão alienada de si mesma a tal ponto de nunca sentir ódio e raiva? Alienado do mundo às vezes a gente tem que ser, né? Mas é isso. E eu vou pensar no próximo texto para começar segunda-feira. Ai, que tudo, né? Viu? Textinho rapidinho. Bom.